Samuel 14. Um dia, Jonatas disse ao rapaz que carregava suas armas: Vamos até o acampamento filisteu que está no outro lado do desfiladeiro. Mas Jonatas não contou ao pai o que ia fazer. Saul estava em Migron, perto de Gibeá, acampado debaixo de um pé de romã. Com ele estavam mais ou menos 600 homens. O sacerdote que usava o manto sacerdotal era Aias, filho de Aitube e sobrinho de Icabô. Icabô era filho de Finéias e neto de Eli, que havia sido sacerdote do Senhor Deus em Siló. Os homens não sabiam que Jonatas havia saído do acampamento. No desfiladeiro que Jonas tinha de atravessar para chegar ao acampamento dos filisteus, havia duas grandes pedras, uma de cada lado da passagem. Uma era chamada de Bozês e a outra de Senê. Uma estava do lado norte do desfiladeiro, de frente para Miquimás, e a outra no lado sul, de frente para Gebá. Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava: Vamos até o acampamento desses filisteus pagãos. Pode ser que o Senhor nos ajude. E se ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos poucos. O rapaz respondeu: Faça o que achar melhor, e eu estou com o Senhor. Muito bem, respondeu Jonatas. Vamos até lá e deixemos que aqueles homens nos vejam. Se eles disserem para ficarmos parados até que cheguem perto de nós, nós obedeceremos. Mas, se disserem para irmos até o lugar onde eles estão, nós iremos, pois isso será o sinal de que o Senhor deu-nos a vitória. Aí os dois deixaram que os filisteus os vissem, e estes disseram: Vejam, alguns hebreus estão saindo das tocas onde estavam escondidos. Então os soldados filisteus chamaram Jonatas e o rapaz: Subam até aqui, queremos mostrar uma coisa a vocês. Jonatas disse ao rapaz: Siga-me, pois o Senhor Deus deu ao povo de Israel a vitória sobre os filisteus. Ele subiu engatinhando, e o rapaz o seguiu. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus, e o rapaz os ia matando. Nesse primeiro ataque, eles mataram cerca de 20 homens, em uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados. Todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os patrulheiros e os soldados do acampamento tremeram de medo. A terra também tremeu e houve uma grande confusão. Os espiões de Saul que estavam em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, viram que os filisteus estavam tontos, correndo para cá e para lá. Então Saul disse aos seus oficiais: Contem os nossos soldados e vejam quem está faltando. Eles contaram e descobriram que estavam faltando Jonatas e o rapaz que carregava suas armas. Aí Saul disse a Aías, o sacerdote: Traga aqui a arca da aliança. Ele disse isso porque naquele tempo a arca ia na frente do povo de Israel. Enquanto Saul falava com o sacerdote, a confusão no acampamento filisteu aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: Você não precisa mais consultar o Senhor. Aí ele e os seus homens entraram na batalha contra os filisteus. Estes, em completa confusão, estavam lutando uns contra os outros. Os hebreus que haviam passado para o lado dos filisteus e tinham ido para o acampamento com eles, mudaram de lado outra vez e se juntaram com Saul e Jonatas. Os israelitas que estavam escondidos nas montanhas de Efraim também souberam que os filisteus estavam fugindo. Eles se reuniram e atacaram os filisteus, lutando todo o caminho até além de Bet-Avém. E o Senhor Deus deu naquele dia a vitória ao povo de Israel. Naquele dia os israelitas estavam fracos de fome porque Saul havia feito este juramento: Quem comer qualquer coisa hoje, antes de eu me vingar dos meus inimigos, será amaldiçoado. Por isso, ninguém tinha comido nada o dia inteiro. Todos eles chegaram a um bosque e ali acharam mel por toda parte. As árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada porque eles estavam com medo do juramento de Saul. Mas Jonatas não tinha ouvido o seu pai dar ordem ao povo, por isso estendeu o bastão que tinha na mão, molhou a ponta num favo e comeu um pouco de mel, e logo se sentiu melhor. Mas um dos homens disse: Todos estão fracos de fome porque o seu pai nos ameaçou, dizendo: Quem comer qualquer coisa hoje será amaldiçoado. Então Jonatas respondeu:
o meu pai fez uma coisa terrível com o nosso povo. Vejam como estou me sentindo melhor depois de comer um pouco deste mel. Teria sido bem melhor se hoje o nosso povo tivesse comido o alimento que tomou do inimigo quando o derrotou. Imaginem quantos filisteus mais eles teriam matado. Naquele dia, os israelitas derrotaram os filisteus lutando desde Micmas até Aijalon. A essa altura, os israelitas estavam muito fracos de fome. Por isso, avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos, isto é, as ovelhas, as vacas e os bezerros, e os mataram ali mesmo e comeram carne com sangue. Aí alguém foi dizer a Saul: olhe, o povo está pecando contra Deus, comendo carne sem primeiro deixar escorrer o sangue. Saul gritou: isso é traição. Rolem aqui para mim uma pedra grande. E ordenou ainda: vão para o meio do povo e digam a eles que tragam aqui o seu gado e as suas ovelhas, e que os matem e os comam aqui, e que não pequem contra Deus comendo carne com sangue. Por isso, naquela noite, todos trouxeram seu gado e o mataram ali. E Saul construiu um altar para o Senhor Deus, e esse foi o primeiro que ele construiu. Aí Saul disse aos seus soldados: vamos descer de noite e atacar os filisteus. Até o amanhecer, nós tomaremos tudo o que eles têm e não deixaremos nenhum filisteu vivo. Eles responderam: faça o que achar melhor. Mas o sacerdote disse: primeiro vamos consultar a Deus. Aí Saul perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu darás a vitória ao povo de Israel? Mas naquele dia, Deus não respondeu nada. Então Saul disse aos oficiais: venham aqui e descubram que pecado foi cometido hoje. Eu prometo pelo Senhor, o Deus vivo, o Salvador de Israel, que, mesmo que o culpado seja o meu filho Jonatas, eu o matarei. Mas ninguém respondeu nada. Então Saul ordenou: fiquem todos de um lado, eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. Faça o que achar melhor, responderam eles. Então Saul disse ao Senhor, o Deus de Israel: ó Deus, por que não me respondeste hoje? Ó Senhor, Deus de Israel, responde por meio do sorteio. Se a culpa for minha ou de Jonatas, responde pela pedra marcada Urim. Mas se a culpa for de Israel, o teu povo, responde pela pedra marcada Tumim. E a resposta indicou Jonatas e Saul, e não os soldados. Então Saul disse: façam o sorteio para saber se a culpa é minha ou do meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul perguntou: o que foi que você fez? Eu comi um pouco de mel que tirei com a ponta do bastão que eu tinha na mão, respondeu Jonatas. E estou aqui, pronto para morrer. Que Deus me mate, se você não for morto, disse Saul. Mas os soldados responderam: isso nunca. Jonatas, que deu esta grande vitória ao povo de Israel, não deve morrer. Nós prometemos pelo Senhor, o Deus vivo, que ele não vai perder nem um fio de cabelo. O que ele fez hoje foi conseguido com a ajuda de Deus. E assim os soldados salvaram Jonatas da morte. Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua terra. Depois que se tornou o rei de Israel, Saul lutou contra todos os povos vizinhos que eram seus inimigos, os povos de Moabe, de Amon e de Edom, os reis de Zoba e os filisteus, e em toda parte em que ele lutava era vitorioso. Saul lutou corajosamente e venceu os amalequitas, e defendeu o povo de Israel de todos os ataques. Saul tinha 3 filhos homens, Jonatas, Isvi e Malquissua. A sua filha mais velha chamava-se Merabe e a mais nova Mical. A sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Aimaas. O comandante do exército de Saul era o seu primo Abner, filho de seu tio Ner. Quis, o pai de Saul, e Ner, o pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante toda a sua vida, Saul lutou ferozmente contra os filisteus e, sempre que encontrava um homem forte e valente, ele o alistava no seu exército.